Bom dia, bom dia. Como vai as Nos coisas? ouvem bem? Tô muito bem. Tudo tranquilo por aí, por Porto Alegre? Tudo ótimo. Um calor Impressionante. Eu e tava tem aí. um sol para cada porto-alegrense aqui, mas É, tá tudo bem. inventamos de ir a Porto Alegre ontem, foi de derreter ali na Assembleia É, Legislativa, né? Mas é o verão, né, Lisiane? exatamente. Não podemos esperar outra coisa, Não né? Isso que podemos. a gente imagina do verão. Nós só precisávamos de um pouquinho de chuva, viu? Só para dar uma amenizada Sim, nas lavouras aqui do interior que estão não só a lavoura, mas também a falta d'água já em muitos municípios. Está complicado. isso tem Bom, se apresentado aí como um grande desafio para o estado do Rio Grande do Sul. Não é o primeiro ano, mas seguimos firmes. exatamente. Lisiane, a Secretaria de Estado da Saúde, semana passada, trouxe um assunto importante para nós aqui, que é justamente essa ampliação de consultas especializadas nesse assunto para o Rio Grande do Sul. Foi feito convênio com 19 hospitais e a Secretaria de Estado, então, traz um programa chamado Mais Especialidades. Semana passada eu falei com a colega tua sobre a questão dos alguns postos específicos para a questão das mulheres, que é bem focado nos assuntos de mulheres, mães e assim por Sim, diante. E agora, então, mulher, né? exatamente, foi bem interessante o papo que eu trouxe aqui. E agora, então, nós vamos falar sobre esse programa Mais Especialidades. Eu estou aqui com a foto da secretária Arita com o prefeito Abner aqui assinando esse convênio, mas eu queria que tu expandisse para nós um pouco mais sobre o que é o Mais Especialidades. Certo. Então, primeiro, bom dia a todos que nos acompanham. Aí é uma honra, acho que é a primeira vez que falamos, né? Exato. Pelo menos, acho que contigo é a primeira vez que conversamos. Exatamente. Então assim, o programa Mais Acesso a Especialistas é uma iniciativa do governo federal, já que já vem para atuar em conjunto com o antigo Programa Nacional de Redução de Filas, que a partir de 2025 aí ele fica como Programa Mais Acesso a Especialistas Componente Cirúrgico, né? E as OCIs, que é o que estamos tratando agora nesse momento e que foi objeto de assinatura dos contratos na semana passada, como tu referiste, ele é a parte que antecede uma intervenção cirúrgica no paciente. Então, é a parte de consulta, de realização de exames e de classificação desse paciente, se esse é um paciente cirúrgico ou não. Eu trouxe aqui, iniciei a minha fala falando que é uma iniciativa do governo federal, porque isso demonstra o grande desafio que nós temos no Sistema Único de Saúde. Por óbvio, para nós que atuamos na área, isso não é uma novidade. O maior desafio que a gente tem no SUS é o acesso à média complexidade, né? Principalmente a procedimentos que são eletivos, nós sabemos disso, mas também sabemos que não é uma peculiaridade do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós já temos ações, já adotamos ações com o objetivo de atacar essas filas e de conseguir evoluir, não em zerar a fila, isso é importante que a população entenda. A gente não tem o objetivo de que essa fila deixe de existir, porque ela faz parte da nossa rotina. É natural, né, que tenhamos pessoas que vão precisar acessar outro nível de atenção. O nosso principal objetivo é reduzir esse tempo de espera. Então, já fizemos essas atividades, enfim, agora o programa Mais Especialistas é mais uma ação importante nesse processo e que tem tido uma adesão interessante aí dos hospitais, assim como foi com o hospital aí de Camaquã, que aderiu a 1.920 atendimentos. Ô, Lisiane, sempre que se fala de ampliar atendimento, essas coisas, a gente fica pensando o seguinte, bom, tem recurso garantido? Porque a instituição hospitalar, nós aqui temos na nossa região São Jerônimo, assim, que é um hospital grande, Camaquã, tem um hospital referência em algumas especialidades, né? E tem outros menores hospitais, como lá em Tapes, aqui Dom Feliciano. Sempre quando há um programa lançado, a questão tudo dos gestores do hospital é o seguinte, tem grana, vai ter grana para isso, como é que vai ser o pagamento disso? Porque cada vez que tu contratualiza, daqui a pouco mais médico, traz mais médico, fazer força, tu tem que ter essa segurança por outro lado. Então, isso é importante. E eu acho que esses novos programas que estão vindo, eles estão vindo já com essa questão da garantia dos recursos, né?
Sim, nós temos essa preocupação enquanto governo do Estado, desde a primeira gestão do governador Eduardo Leite, lá em 2019, porque chegamos, eu estou nessa gestão desde janeiro de 2019, e quando chegamos aqui nós tínhamos um grande desafio, que era esse atraso no repasse de recursos estaduais para os hospitais. Os hospitais, eles são como uma empresa, ele precisa funcionar como uma empresa, ele é uma empresa que atende o serviço público, que tem esse vínculo, né, de atendimento com o SUS e tudo mais, mas ele é uma empresa, ele tem suas obrigações, ele precisa atender o fluxo de caixa, então isso para a gente é bastante importante. E desde então, desde que conseguimos colocar essas contas em dia, o governo do Estado vem respeitando rigorosamente os prazos de repasse, inclusive nos finais de ano, né, nós sempre procuramos nos organizar e, quando é possível, adiantamos aí a fatura de janeiro para dezembro, justamente para que não corramos o risco de ter que aguardar a abertura do orçamento no ano seguinte, porque na iniciativa pública nós temos esses desafios, e correr o risco aí de atrasar o repasse, enfim. Então, sim, todas as iniciativas do governo do Estado têm recurso garantido, e essa iniciativa do governo federal também tem um orçamento já previsto desde o ano de 2024. Coisa boa. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar com o presidente do Simers aqui. A região também, às vezes, tem uns problemas. Aqui São Lourenço teve um problema, eu não sei até como é que está esse assunto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Canoas, que o pessoal entrou em greve ali, está complicado o negócio. Mas vamos falar do mais especialidade. Dentro dos 19 hospitais que foram contemplados, está o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que está em Camaquã. Eu queria ser um foco, eu sei que são várias especialidades, oftalmologia, ortopedia, otorrino, cardiologia e oncologia. Cada hospital tem um foco de trabalho, ou é generalizado, todas as especialidades no hospital, como é que vai ser isso? Camaquã hoje é referência, por exemplo, na questão do oftalmo. Como é que fica, como é que vai ser os próximos passos no mais especialidades? A população de referência para cada um dos hospitais no estado do Rio Grande do Sul, ela não muda, né? Nós seguimos inicialmente com essa mesma população de referência, justamente para que a gente consiga reduzir esse tempo de espera das pessoas que estão aguardando para acessar, por exemplo, o serviço no Hospital de Camaquã. As especialidades das OCIs, do mais especialista, ela tem subdivisões. Então, por exemplo, dentro da oftalmologia, nós temos algumas OCIs, né, classificações de OCI. OCI é oferta de cuidado integrado, é o nome que a gente dá para esse componente de acesso para consulta e exame. Então, dentro da oftalmologia, ela tem lá suas classificações. A definição do que vai ser, de como esse paciente vai ser atendido, é uma decisão, por óbvio, do médico. O médico vai avaliar esse paciente, vai dizer, ele precisa dessa consulta e do exame ABC. Não, ele precisa desta outra consulta e deste outro rol de exames. Esta é uma decisão do profissional que atende o paciente. O nosso departamento de regulação tem a regulação médica e já faz essa pré-classificação para facilitar esse encaminhamento e otimizar, que o paciente que realmente vai chegar lá seja um paciente que ele consiga ter o seu encaminhamento mais adequado possível no menor tempo possível. Então, é um conjunto de profissionais olhando para esses pacientes que estão aguardando para que eles cheguem, quando ele chegar no serviço, ele tenha o atendimento mais resolutivo possível. E em relação ao restante, né, das outras subdivisões, nós temos também a OCI de traumato e ortopedia, que também tem suas subdivisões. Sim. E dentro da OCI de oncologia, que eu gostaria de destacar, porque isso é importante, na oncologia, o paciente não vai para um serviço habilitado para atender o paciente oncológico. Ele é justamente a etapa que antecede e que busca o diagnóstico precoce desse paciente. Ou para diagnosticar, de fato, esse paciente precisa ir para um tratamento oncológico, ou para tirar, né, essa possibilidade e excluir
essa necessidade do paciente dizer, olha, não é um caso oncológico, já tratamos aqui, ou o teu tratamento vai seguir em outro serviço. Sim. Bom, a questão, Camaquã, por exemplo, vamos tratar especificamente Camaquã. Nós temos hoje um referencial de oftalmologia. Esse mais especialidade, essas novos procedimentos que estão sendo anexados, adicionados aqui, serão nesta área? Sim, nós temos, aqui eu estou olhando para o lado um pouquinho para conseguir ver aqui no computador. Nós temos oferta de cuidado integrado no Hospital de Camaquã de oftalmologia, são 50 novos pacientes mês que entram na área de oftalmologia. Nós temos a oferta na ortopedia, além do que o hospital já atende, são 10 novos pacientes mês pela oferta de cuidado integrado. Temos na otorrino também 50 pacientes, e dentro daquela OCI da oncologia, ela se subdivide. Então, nós podemos olhar para o diagnóstico precoce para gineco, uro, coloprocto, e o Hospital de Camaquã vai atender 50 novas mulheres, né, na ginecologia todos os meses. Tá. Na questão da oftalmo aqui, sabe, Elisiane, quando a gente fala aqui com alguma coisa de saúde, pelo menos na nossa emissora aqui, é um negócio que chove e pergunta, né? Sim. O pessoal muito saber disso. A questão tudo o pessoal fala sobre a demora, não no primeiro atendimento, na consulta. É que depois tu entra da consulta, tu entra no gerim, e que aí tu entra numa fila. Aqui a Lise está dizendo o seguinte: eu estou há 1 ano esperando cirurgia de catarata. Marcam a ecografia do olho e desmarcam, diz que a máquina está sempre estragada. É um caso aqui específico sobre oftalmo. A fila em Camaquã, que atende toda a nossa Centro-Sul aqui, está extremamente grande. Entra mais pessoas do que o sistema tem condições de resolver no mesmo, assim, no mês, ou 2 meses, 3 meses, está levando muito mais tempo isso. Você tem conhecimento desse tamanho da fila, vamos botar assim, do que tem aqui oftalmologia Camaquã, por exemplo? Da oftalmologia, eu vou te pedir licença, mas nós precisamos falar dela de forma mais ampliada. Não exclusivamente de Camaquã, mas Camaquã está dentro da região metropolitana. Tá. E a fila, das nossas filas para atendimento especializado, a oftalmologia é a maior delas. Eu acredito que seja aí o nosso grande desafio. Sim. Dentro da oftalmologia, nós temos subdivisões também, subespecialidades. Então, existe a oftalmologia geral adulto, que é a maior fila, dentro da fila da grande especialidade de oftalmologia, e depois nós temos as outras subdivisões, como oftalmo catarata, oftalmo retina e outras subespecialidades da oftalmologia. Olhando justamente para isso, maior fila do estado é oftalmo, maior fila da metropolitana é a oftalmo, e Camaquã está dentro da região metropolitana. Tu sabe que isso é uma novidade, a oftalmo ser uma especialidade tão grande, viu, assim, em matéria de demanda ou de fila, né? Nós também, a gente, claro, sabe, olhando para indicadores epidemiológicos, nós temos uma população que é uma população longeva, nós temos uma população, né, que por viver mais naturalmente, nós dois aqui estamos de óculos. Sabemos aí que aqui tem vários de óculos aqui. Justamente. Então, nós sabemos que quanto mais tempo vivemos, né, mais desafios temos na saúde para que tenhamos uma sobrevida aí de qualidade. Então, sabemos do tamanho dessa fila. Esse é um primeiro ponto. Olhando para esta situação específica, não só da oftalmologia, mas das outras, pelo menos das 4, 5 maiores filas que nós temos, o governo do estado vem atuando também desde 2019. Eu entendo, é Lise, né, o nome da ouvinte que trouxe? Isso, me achará. Lise, exatamente isso. Tá. Por óbvio que a situação, o que a Lise quer saber? Ela quer saber o que vai acontecer com ela. Eu consultei e estou aguardando há 1 ano. E aparentemente uma cirurgia de catarata, né, que ela está me dizendo aqui. Sim, que aparentemente, com a tecnologia que avançou tanto, né, Lisiane, é uma cirurgia simples, vamos botar assim. Estou dizendo
Catarata hoje aparentemente é uma cirurgia simples. Sim, guardadas as observações que são ser feitas de cada paciente, mas sim. Né? Não, eu entendo a tua comparação, né? Não é uma cirurgia que vai colocar o paciente no hospital e ficar vários dias ali internado. Via de regra, é uma cirurgia ambulatorial. O caso, a Lise, ela quer saber do caso dela, como ela entrou e por que ela está esperando há um ano, né? Mas nós precisamos também falar de toda a nossa floresta. Então, olhando para as situações da oftalmologia, um exemplo. Dentro da oftalma, a gente tem também uma subespecialidade que nós chamamos de DMRI, doença macular relacionada à idade, ou retinopatia diabética. Sim. Existe essa habilitação aí também no Hospital de Camaquã. É um procedimento específico que se faz para esses dois tipos, né, de pacientes, e que até 2021 o Estado do Rio Grande do Sul só atendia por via judicial. Não existia isso formalizado e organizado. Hoje nós já temos e atendemos no estado inteiro. Então, o programa Assistir traz isso como uma novidade a partir de 2021. A gente consegue fazer um impacto positivo, não só de redução da judicialização, mas também de atender esses pacientes com dignidade. Conseguimos colocar a oftalmologia aí no Hospital de Camaquã, que é recente. Sim. Não é, né, a oftalmologia aí em Camaquã é recente. Não, então, existe um tempo para que a gente consiga dar a volta e reduzir esse tempo de espera que a Lise está, não de acesso, mas da cirurgia. Colocamos a oftalmologia também no Hospital de São Jerônimo. Eu sei, Camaquã está na Costa Doce, São Jerônimo é ali a região carbonífera, mas são serviços que nós temos de oftalmologia. E temos também, desde o ano passado, os serviços atuando no Programa Nacional de Redução de Filas, que aí sim, focado para a cirurgia de catarata. É o procedimento que a gente mais opera no estado são cirurgias de catarata. Pois é, mas eu vou te aproveitar aqui que o teu tempo também não é grande e eu também tenho que fazer algumas perguntas aqui. Aqui aparece um outro assunto que eu acho que é importante, nós falamos sobre oncologia. E eu tô com um paciente aqui, a Maria Soares, tá? Ela precisa de um endocrinologista. Ela tá com um exame vencido há mais de um ano e não me chamam. Tem 4 nódulos na tireoide. Essa questão da tireoide, nós estamos falando de procedimentos de oncologia. Não necessariamente. Não necessariamente. Só vai saber a hora que fizer a punção, Mas assim, e tireoide a gente sabe também que não é pouca gente, bastante gente tem esse assunto. Como é que essas pessoas têm essa informação? Eu acho que, sabe o que assim, minha opinião, é que as pessoas não têm ideia do tamanho da fila, não sabem quanto tempo, e as pessoas vão se sentindo assim, alijadas do processo. Eu não sei se, no caso dela aqui, um exame vencido há mais de um ano, tu imagina quanto tempo tem problema essa pessoa? Eu acho que casos assim específicos é importante que a gente avalie cada um deles para conseguir dar retorno, né? Então, em relação à Lise, da oftalmologia que aguarda cirurgia de catarata, e agora eu vou incluir aqui a Dona Maria, são situações que para poder dar o retorno para a pessoa de forma responsável, eu preciso entender o que está acontecendo. A endócrino é uma especialidade específica. Não necessariamente seja vinculado à oncologia. Sim. Né? Então, isso é importantíssimo que a gente saiba, até porque sempre que a gente fala em oncologia, a gente acende uma luz de alerta nas pessoas e o objetivo aqui não pode ser de assustar as pessoas, né? Além daquilo que... mas sabe que quando tu não tem o resultado do exame, tu fica enlouquecido. Claro. Lisiane, tu tá falando aqui com uma rádio que tem, assim, uma retumbância bastante grande. E quando eu falei sobre assunto de saúde, tá pegando um monte de coisa aqui diferente, tá? Claro. E é por isso que eu te pergunto, assim, traumatologia. A Lidiane agora, do Santos Rodrigues, fala o seguinte, traumatologia, diz que esperou, mandaram para Porto Alegre. Consultei há 7 meses em Camaquã, eles passaram para Porto Alegre, precisa de uma cirurgia. Tu falaste que Camaquã tá no traumatologia. Por que num caso específico, daqui a pouco, manda para Porto Alegre, ao invés de enquadrar em Camaquã, se traumatologia tem aqui, por exemplo, o caso dela? Depende do tipo de cirurgia que ela precisa. A traumato tem alta complexidade e média complexidade. Entendi. Camaquã tem a média complexidade.
E a Traumato especificamente nos divide o ser humano em vários pedacinhos. Então a gente tem um especialista que cuida de mão, até porque nós imaginamos, conseguimos mesmo, não conhecendo o ser humano ali, toda a sua totalidade, como um médico conhece, nós sabemos que nós somos divididos em vários pedacinhos. E na Traumato, imagina a quantidade de osso diferente que a gente tem no corpo, aquele Traumato que cuida da mão, provavelmente não faça o pé ou não faz a coluna, justamente porque tem especificidades. Então, também, se ela foi encaminhada para Porto Alegre, ela é uma paciente que provavelmente deve precisar de alguma intervenção que esteja classificada como alta complexidade. Sabe que eu tenho um probleminha na mão, fui num Traumato aqui em Camaquã e ele diz, olha, esse assunto é específico para quem lida com mão. E aí eu tive que procurar uma pessoa fora de Camaquã para olhar. O cara me levou, eu levei mais tempo sentado na cadeira do que dentro da consulta. O cara olhou para mim e disse assim, tu tem um problema tal, é crônico, tu não tem solução, a não ser fisioterapia e remédio para dor, mandou embora. Está fazendo a fisioterapia? Sim, faço com bolinhas, falo. Mas eu digo o seguinte, me senti totalmente desprestigiado numa consulta privada, viu? Não foi pelo SUS. Puxa, que pena. Mas assim, eu fico pensando quando tu tá na fila do SUS e tem uma resposta desse tipo. Não devemos ter nunca, né? E eu falei para uns amigos assim, olha, me senti como se eu estivesse numa consulta onde o médico não dá a mínima. Mas ele, daqui a pouco, pela forma como ele ele me disse, na real, tu desgastou cartilagem não se retoma, não se repõe, infelizmente. Então, tem coisas que às vezes choca a gente, né, Lisiane? Da resposta, dependendo do jeitinho que tu diz, né? Sim. Mas eu acho que um grande problema que nós temos, assim, em certas coisas, é nós não ter nem a expectativa de quando eu estarei sendo recebido numa cirurgia, numa consulta, num resultado de exame. Eu não digo que vai me resolver a minha vida, mas alguém que disser assim para mim, Fábio, em abril tu vai fazer a cirurgia de catarata. Bom, eu já pelo menos me tranquilizo que eu tenho uma data. O problema é eu estou há 5 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, e ninguém me diz nada, eu não tenho acesso a isso, Lisiane. Sim, eu acho essa informação. Eu acho que isso, eu sei que vocês daqui a pouco têm uma grande demanda, vocês têm a judicialização entrando no meio, que atrapalha, mas a expectativa da pessoa, eu acho que seria uma forma de, pelo menos, eu dar pelo menos uma luz para a pessoa. O brabo é ficar cego, eu não sei quando, não sei como, é isso que eu acho assim que poderia, quem sabe, dentro desse volume de sequência de atendimento que vocês têm, tu dá uma dizer para a dona Lise aqui, Lise, é o seguinte, é só para junho. Bom, então ela sabe que é para junho. Então, o brabo é tu não tem nem expectativa, Lisiane. Mas tu sabe que nós estamos no caminho, né, para chegar nesse objetivo. Os sistemas de regulação, eles passam a atender o estado inteiro e ter o cadastro desses pacientes a partir de 2022, da metade de 2022 para cá. Então, o cadastro do paciente, depois que ele consulta, que foi o caso da Lise, ela já passou pela consulta e ela foi inserida no gerente porque ela está aguardando uma cirurgia. Também isso vem acontecendo, né, de forma mais incisiva junto às unidades prestadoras de serviço, do ano final de 2023 para cá. Então, o objetivo é esse. O objetivo é que a gente consiga chegar com as informações transparentes para o paciente, para que ele consiga saber em que tempo que ele vai ser chamado, guardadas essas proporções que tu mesmo trouxeste. A judicialização, ela vai, inevitavelmente, né, mudar o desenho dessa fila. Entrada de pacientes que são mais graves, também, porque a gente trabalha com classificação de risco. Mas, independentemente disso, até esse momento, existem outras formas. Entendo, por óbvio, que o ideal é que a gente, né, e é o que a gente persegue, tenha isso na palma da mão, no nosso celular, consiga visualizar isso com facilidade, como a gente faz com outras coisas. Mas as secretarias municipais de saúde são pontos que nos ajudam, né? O Estado trabalha em conjunto, tanto com os hospitais quanto com as secretarias municipais de saúde, e vão conseguir dizer qual é a expectativa e tempo de espera, por exemplo, da dona Maria,
Sim. ou da Lidiane, que aguarda traumato, né? E a Lísia aí, que a gente consegue visualizar isso junto ao Hospital de Camaquã. Falando do Hospital de Camaquã, o presidente da Nossa Senhora Aparecida, o Otávio Moraes, está te mandando um abraço. Um abraço para ele também. A última vez que falamos, ele estava em Brasília. Aqui a turma está brigando para manter o nosso hospital em pé. E, Lisiane, eu quero te agradecer muito o carinho. O problema é que começa a haver uma demanda de perguntas, e aí muito personalizada sobre isso. Mas eu acho que é importante essa aproximação da secretaria, tentar entender daqui a pouco pequenos detalhes, que daqui a pouco pode ser uma luz para ti, para tua equipe aí, né? Claro. De tentar, assim, minimizar ou diminuir a pressão que as pessoas fazem sobre o posto de saúde aqui em Camaquã, para o secretário de saúde, para o prefeito, né? Que daqui a pouco, com algum gesto, algum movimento, daí tu começa a ter, pelo menos, percepção de que tá chegando a tua hora de ser atendida, entende? Eu acho que seria muito legal a gente conseguisse isso, claro. Tá, Lisiane? Muito obrigado pelo carinho. Tu sabe que o nosso, rapidamente aqui, antes de me despedir, o nosso governador disse que os nossos números e indicadores são números e indicadores, né? Mas o problema de uma pessoa, para ela, é 100%. E é com essa orientação do nosso governador Eduardo Leite, da secretária Rita, que a gente trabalha todos os dias. Então, realmente eu acredito que vamos chegar nesse objetivo. Eu fiquei preocupada com as 3 pessoas que tu disseste, o número aqui, a gente sempre vai olhar, então se tu puder me passar os dados deles aqui pelo WhatsApp, eu tinha uma pessoa em contato comigo aqui no WhatsApp, a gente olha e eu retorno para vocês. Tá bom. Lisiane, um abração para ti, muito obrigado.